Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é o Arquipélago Verde, um podcast que te conta como notícias de meio ambiente, política, mundo afora vão impactar a sua vida. Eu sou Leila Figueiredo e falo direto de Otautahi, parte do território do povo Ngāi Tahu, no país conhecido como Nova Zelândia. Junto comigo na apresentação desse podcast temos Lívia Mairi, que fala com a gente direto da Suíça. Se você curte o Arquipélago Verde, não se esqueça de compartilhar os episódios, avaliar no Spotify e nos dizer o que você achou. E caso você tenha alguma sugestão de pauta, é só nos mandar um e-mail para arquipelagoverde@gmail.com. No episódio de hoje, dia 29 de março de 2024, vamos conversar sobre que país está preparado para o fim do mundo. União Europeia e Reino Unido declararam que não, mas a gente continua acreditando que eles vão ajudar o resto do planeta. Não se esqueça de dar 5 estrelinhas no Spotify e nos seguir para mais informações e mais conteúdo. E aí, Lívia, tudo certo? E aí, galera, eu tava afastada. É bom eu já começar me explicando, hein, Leila? Eu acho. Bom, não, mas é sério, eu tava afastada por motivos de vida muito corrida. Minhas capacidades humanas de gerenciamento estão baixas nesse momento, então tô precisando. Enfim, se não fosse a Leila, não teríamos o episódio 13, que ela fez com vídeo. Eu estou amando falar isso. Com vídeo. Então, muito obrigada, viu, por ter mantido firme o nosso pod. Imagina, foi ótimo. Eu acho que finalmente as pessoas puderam ver que eu faço essas caras mesmo. A cara é de tanta revolta quanto a voz. Eu acho que deve ter ajudado pra isso. Ai, menina, então, agora eu tô de volta. Enfim, estaremos aqui sempre. Quando uma não puder, a outra estará e seguimos em frente. Pra trazer um assunto bacana hoje, bora falar da minha contribuição, então, nesse episódio. Ela é mais curtinha, viu, amiga? Também por conta de tempo. Eu dei uma segurada no tchan. Não, tranquilo. Não Cara, pode falar esse tipo de coisa. Não pode. Porque aí todo mundo, eu, você, todo mundo que escuta esse podcast, que é da geração dos anos 90, vai fatalmente lembrar que tava todo mundo dançando de shortinho curtinho no almoço de domingo, segurando o tchan. Ai, meu Deus, que geração foi essa, Lívia? Se for no almoço de família, tava bom, porque no meu caso era na escola, na hora do famigerado recreio. Eu vejo essas cenas na minha mente hoje, eu falo, caraca, meu, a dancinha do TikTok saiu daí, né? Tem uma continuidade histórica. Os anos 90 foram um delírio coletivo, meu Deus do céu. Enfim, você aí que nos ouve sabe muito bem do que a gente tá falando. Tudo bem, vamos lá, desculpa, Lívia, continua. Não, tudo bem. Eu vou falar também é um delírio coletivo, enfim. Por quê? Porque a Agência Europeia do Meio Ambiente lançou o primeiro relatório de riscos climáticos para o bloco, tá? Para todos os países que compõem aí o bloco da União Europeia. E aí tem alguns ensinamentos. O pessoal aqui na gringa gosta de falar learnings. Em relação a esse relatório. Enfim, o relatório mapeou 36 grandes riscos climáticos para o bloco inteiro, classificou 8 como necessitando de atenção urgente e concluiu que mais da metade exige uma maior ação agora, né, nesse momento. And concluiu que a União Europeia não está preparada. Ouçam bem, não está preparada para os riscos climáticos crescentes. Na página da Agência Europeia de Meio Ambiente, quando você coloca... Deixei o link aí para vocês. Quando vocês colocam o link para ir para essa página de divulgação desse relatório, a chamada é assim, ó, abre aspas, a Europa não está preparada para os riscos climáticos crescentes. Cara, autodeclaração, tá? Mas não é só a União Europeia que divulgou semanas atrás. Essa foi, acho que 2 semanas atrás, mas o Reino Unido, alguns dias antes, divulgou sua incapacidade também em lidar com as questões climáticas. Pode rir, gente. Vou dar 1 minuto de riso para vocês. A gente vai instituir aqui agora a nova modalidade. Tem 1 minuto de silêncio. Vamos instituir 1 minuto de riso. Bom, o que o Reino Unido declarou, né? O plano de adaptação climática do país é insuficientemente financiado, mal coordenado entre os diferentes departamentos governamentais e não é suficientemente monitorado ou avaliado. Isso quem está dizendo é o Comitê de Alterações Climáticas do Reino Unido. Então, eu vou colocar aqui algumas conclusões assim, básicas, né? Sem fazer conclusões muito aprofundadas. Pontos críticos, né? Vem cá, ó. A União Europeia, a gente sabe desde 1980 que ela aquece 2 vezes mais rápido do que outros lugares do mundo, tá? Isso é dado sabido já. Aí vou usar um termo que a Leila usa bastante. Minha irmã, como assim, só agora, pleno 2024,
você fez um relatório de riscos climáticos para o seu bloco. Tipo assim, esse relatório é um relatório para entender os riscos, né? Como é que só agora, em 2024, tipo, você não participou da Conferência de Estocolmo em 1972? Você não leu o relatório Nosso Futuro Comum? Né? Aquela pataquada, como diz a Leila também. Tô cheia de seus termos, viu, amiga? Tá pegando para mim. Não tem problema. Outra coisa, se os países ditos ricos não estão preparados, que dirá nós, né? Do sul global, como é que estamos, né? E apesar de todo mundo chamar ambientalista de eco chato, né? Isso historicamente falando, ninguém, tipo assim, uma interrogação muito óbvia. Ninguém deu a devida atenção aos riscos climáticos e agora os países se abstêm declarando insuficiência, tanto financeira, quanto estrutural, quanto, sabe? É muito surreal, gente. Eu poderia aqui falar desses 36 riscos climáticos que a União Europeia mapeou aí nesse relatório, mas são aqueles que a gente já está vivendo em todas as partes do mundo. Ondas de calor e como isso atinge a população, enchentes, tempestades, enfim, tudo isso foi mapeado nesse relatório. Eu só posso dizer que eu acredito, ainda sigo acreditando, sou romântica, sou. Banda do Titanic, tocando enquanto o barco afunda. Eu acredito numa viragem do sul, pelo amor de Deus, e eu gostaria muito que isso acontecesse nesse mundo aqui que a gente está, enfim, produzindo e vivendo. Ó, e para completar a lambança da notícia, uma das maiores empresas do mundo e responsável pela catástrofe climática, a senhora Shell, teve a Ai, ai, ai. petulância de moderar sua meta de reduções para 2030. Além disso, além dela ter moderado as metas, ela anunciou que abandonou a meta de reduzir sua intensividade, ou sua, na verdade, intensidade de carbono em 45% até 2035. Pra quê, né? COPs, metas, enfim. Mas, gente, É. mas ela não tá sozinha nisso daí, não, porque a concorrente dela, a British Petroleum, fez um movimento muito semelhante ano passado. Podem me enganar uma vez, mas não duas vezes. Eles alegaram que os acionistas, veja bem, pressionaram as operações, né, da empresa por lucros mais atraentes. Vocês estão de sacanagem! Ou seja, quem está ali no topo da cadeia, só vivendo de renda, pressionou para que os lucros voltassem ao curso normal. Enfim. Uhum. E essa galera começou e está apostando pesadíssimo no gás natural para a transição energética. Só que assim, gente, eu vou deixar só um alerta aqui, porque o Brasil também tem muito esse discurso do gás natural, né? O gás natural, ele é visto como mocinha alternativa e carro-chefe da transição energética, mas pensar dessa maneira é fechar os olhos para muitos dos impactos danosos e pouquíssimo divulgado desse combustível fóssil, sim, porque gás natural é combustível fóssil, é hidrocarboneto, tem metano pra caramba, é pior. E o metano, em relação às mudanças climáticas, ele tem um impacto muito maior de aquecimento na atmosfera, apesar de persistir menos tempo, muito menos tempo, o impacto dele é muito maior. E a extração desse cabra é bizarra, né? Tá relacionado também com um novo episódio dos Estados Unidos do fracking do petróleo, e aí o gás natural está relacionado com isso, e toda a cadeia produtiva de extração do gás natural é de altíssimo impacto ambiental. Então não tem essa não, gente, de que ele é... Claro que quando você pesa em relação ao petróleo, eu já nem sei, viu? Deveria haver um estudo aí de comparações, fico com isso pendente para trazer para vocês em relação a petróleo, se é assim tão menos impactante assim, mas não dá para ignorar esse tipo de cadeia produtiva. E também, em relação às metas climáticas e a todo o consenso científico, a gente tem que eliminar o uso de combustíveis fósseis, e o gás natural é um deles, né? Bueno, enfim, todavia, seguimos batendo na legitimidade do sistema, e na minha indicação, para não perder a ternura hoje, eu vou falar um pouquinho sobre um movimento bem interessante contra essas grandes empresas aí, pra gente manter um pouco de esperança. Sim. Essa é a minha contribuição de hoje, amiga. O que você manda? Quer comentar alguma coisa sobre o que eu trouxe? Manda ver. Ai, nossa, meu Deus do céu. Que desespero, Senhor. Sexta-feira santa, Livre Mário tá vindo falar de Shelby. Que isso, cara. Eu preciso de um adicional de insalubridade. Mas que isso? Ai, vamos lá, respirar fundo. Uhum. Vamos, então, para uma coletânea breve de notícias rápidas para radicalizar o seu pequeno coração. Não o teu, Olivia, porque eu sei que você já está radicalizada, mas de quem nos escuta. Vamos lá.
em total consonância com o que Lívia Maia acaba de dizer, eu quero falar pra vocês, e um beijo pro fiscal do Ibama no Twitter, sei lá, que falou sobre isso, que é a Associação Brasileira de Carvão Mineral agora se chama Associação Brasileira de Carbono Sustentável. Haja coração! Que maravilhoso, Ai, meu hein? Deus. O Então, marketing é assim, uma coisa é incrível. O marketing lindo, é verde, lindo. então, Nossa! Então, quem quiser nos ouvir falando sobre essa fantasia capitalista do mercado de carbono, volta lá no episódio 12 que a gente falou sobre isso, né? Mas então, pois é, carvão mineral agora é o carbono sustentável. Vamos lá. Próxima notícia. Segundo a agência pública, o BNDES, que é aquele banco público, emprestou 1,8 bilhões de reais para empresas multadas pelo Ibama, tipo a Braskem e a Vale. Aliás, gente, escutem o último episódio do Medo e Delírio em Brasília, que fala sobre a CPI da Braskem. E aí eu, que já li muito sobre a Agência Nacional de Mineração, não sabia esse dado. Gente, Lívia, a manda. multa máxima que uma empresa de mineração pode receber por acidentes, enfim, qualquer coisa que a Agência Nacional de Mineração veja errada, é de 40 mil reais. Então, assim, a Braskem, que afundou uma cidade inteira, só pagou 11 multas de 40 mil reais. Aliás, ela tá até hoje recorrendo na justiça pra pagar ou não essa multa, tá? Essa fala foi do diretor da Agência Nacional de Mineração. E lembrando, essa agência, gente, foi criada no governo Temer e ocupada desde o início por lobistas dessas empresas de mineração. Uma coisa escandalizante. Mas tudo bem, né? O seu rico dinheirinho de imposto tá indo para a Braskem Companhia através do BNDES. E uma última notícia rápida é que Gustavo Petro está propondo uma Assembleia Constituinte de caráter popular na Colômbia e rodando o país para falar disso. Essa semana ele falou que é preciso incluir a descarbonização da economia na Constituição colombiana. Ele tem vários pontos importantes para a Constituição nova que ele está propondo e esse é um deles. E essa notícia por si só é boa, mas ela vai te deixar com raiva porque afinal de contas a gente não tem um Petro, a gente tem um Lula, né? Então eu achei que isso podia entrar nessa coisa de deixar a gente um pouco triste. Gente, olha, eu quero dizer pra vocês que esse homem é o primeiro presidente de esquerda da Colômbia, um país que é quintal, lavanderia dos Estados Unidos há trocentos anos. Esse cara fazia campanha com colete à prova de bala e tem mais coragem do que esse tal desse Luiz Inácio no Brasil, que tá no terceiro governo dele e continua arregando pra todo mundo. Meu Deus do céu, que inferno. Enfim. Mas espera, uma vírgula aqui. Surpresa nenhuma, né? Que o Lula, eu já falei isso em outros episódios, você Não, também, né? nenhuma. Neoliberal total. Nenhuma, mas dá uma raiva de ver que um país que nunca tinha tido uma experiência de esquerda no governo, né, tem uma pessoa com essa coragem toda, né? E o tamanho, né, do país. Então, assim, pois é, povo colombiano, vocês são massa. Então, é isso. Pra ficar ruim, tem que melhorar muito ainda. E aí, falando de coisa ruim, esse não é o assunto que eu ia falar hoje, tá? Fica pro próximo episódio. Caiu a pauta. Porque se preparem pra mais um desabafo, moda Leila Figueiredo, que é o seguinte. Eu sou obrigada a comentar essa grande pataquada, como disse Lívia Mari, da Não, tô pegando de viagem. você o termo, amiga. Não é meu, não. Agora eu também não uso, sei vou de quem ter incluir no meu dicionário. Porque não tem outra palavra, é uma pataquada. É essa viagem de Emmanuel Macron, foca no francês, Emmanuel Macron, porque oui, je parle français. Foca nessa viagem do Macron pro Brasil. Vê as fotos de Lula com esse gringo, os memes deles dois de mão dadinha, olhando pro alto, na floresta. Olha, é de revirar o estômago. Sinceramente, me deu uma raiva. E aí, gente, eu quero demarcar bem aqui logo minha posição antes que vocês, né, achem meio esquisito. Eu sei que teve um monte de pessoas indígenas tirando foto com esse gringo colonialista e postando. Ok, porque povos indígenas e quilombolas têm estratégias altamente sofisticadas há 600 anos para lidar com quem tá exterminando as suas experiências civilizatórias. Então, a minha indignação com a forma como essa viagem está sendo tratada não tá se dirigindo, essa minha crítica não é a essas pessoas. Então, essas populações indígenas sabem muito bem o que elas estão fazendo. E elas sabem que isso é uma estratégia de sobrevivência. Eu quero falar, claro, da galera branca, eco, sustentável, verde, vendedora, influenciante, que tá no Instagram e no Twitter, X, TikTok, sei lá o quê, fazendo meme e anunciando aos quatro ventos os bilhões
bilhões que a França supostamente vai investir na região amazônica, que, aliás, inclui a Guiana Francesa, que é uma colônia da França. A França ainda tem várias colônias mundo afora. Eu moro quase do lado aqui de uma das colônias francesas, que chama Nova Caledônia. A outra colônia, que eles chamam de territórios ultramarinos, ou seja, um pessoal que não tá no continente europeu, né? Ainda é um território invadido. É a Guiana Francesa, tá? É outro exemplo onde eles têm bases de lançamento de foguetes e tal, e tem extração de petróleo também, certo? Então, a França ainda é uma nação colonial. Então, assim, esses bilhões que a França vai supostamente investir na região amazônica, considerando que a França também tem exploração de petróleo na mesma área que Lula quer começar a extrair petróleo, vocês acham que essa grana vai pra onde? Se ela vier, ela vai pra quê? Né? Então, assim, vamos raciocinar. E outra coisa, se alguém da Europa quisesse dar 1 centavo que fosse para salvar o planeta que a Europa destruiu, vocês acham que ia estar faltando dinheiro para ações de adaptação e mitigação à crise climática? Inclusive na própria Europa, como a Lívia falou pra gente agora. Então, assim, é tudo muito surreal, essa fé que as pessoas têm. Só aparecer o Matheus Ribes, que é um artista maravilhoso, falou no Twitter hoje mais cedo. Eita, que é só parecer um gringuinho de olho azul que todo mundo fica... Todo mundo fica manso. É incrível, cara. É assim, é um negócio bizarro. Então, assim, a Europa, gente, é feita de países que estão há 600 anos marginalizando, subdesenvolvendo, roubando recursos humanos, minerais, naturais e assassinando civilizações. Vocês juram que agora a Europa vai começar a ajudar alguém, gente? A Europa nunca ajudou ninguém, a não ser que seja pra cometer genocídio, porque aí a gente sabe que eles são campeões, né? E esse fascínio pelo Macron é um negócio muito absurdo. Eu queria muito que vocês que estão aí do outro lado dessa tela pesquisassem o que é a polícia francesa, coordenada pelo Macron e seus ministros, contra os imigrantes de África, contra a população, por exemplo, que mora na França, mas veio das suas ex-colônias ou atuais colônias. Queria muito que vocês pesquisassem sobre as políticas altamente islamofóbicas do governo francês. Deem uma olhada em como recentemente o Mali e o Níger expulsaram tropas francesas dos seus territórios. Outro dia, gente, viu? Faz poucos meses, porque a França ainda tem bases militares em África. E aí, gente, se eu começar a contar aqui a história de como espiões franceses afundaram um navio de ativismo do Greenpeace. Tu sabe essa história, Lívia? Não. Mas agora, Ai, recente? gente. Não, eu preciso contar. Vamos lá. Fofoca. Vamos lá. Fofoca, ecofofoca. Ecofofoca. A ecofofoca, pra vocês entenderem, gente, o que é a França e por que a França de eco e verde não tem nada. Não importa o quanto Macron ande olhando pra cima na floresta, como se fosse, assim, um negócio meio bizarro, né? O cara de camisa branca, andando descalço pela floresta, não sei... Ai, gente, que saco, né? Meio Xuxa os Duendes, assim, o negócio. Bom... A ecofofoca... Não ri, Lívia, é verdade. Tu viu a Xuxa e foto os dele? Duendes. Xuxa e os Tu não viu? A referência. Tu não viu? Amiga, você tá total referência anos 90 mesmo. Mas eu sou uma criança dos anos 90. Mas Sim, ele sim. tava assim, olhando pra floresta, assim, olhando pra cima maravilhado, como se nunca tivesse visto uma árvore na vida, entendeu? Assim, ai, sabe? Não, bizarro, não. Não, E compra um concordo, bizarro. lote, sabe? Então, assim, vejam por que não se pode confiar na França. Essa ecofofoca, aliás, gente, é pouquíssimo conhecida. Eu não conhecia no Brasil, quando morava no Brasil, eu só vim conhecer aqui. Pouquíssimo conhecida no mundo afora. Nos idos de 1987, a França, assim como os Estados Unidos, ainda estava fazendo testes nucleares em várias ilhas de Temoana no Yaquiwa, do Oceano Pacífico. Várias ilhas com pessoas, né, com a população humana e não humana. E o Greenpeace fez um navio chamado Rainbow Warrior, Guerreiro do Arco-Íris, e esse navio ia começar uma campanha, chegou a fazer, eu acho, trechos de uma campanha enorme de publicidade e ativismo do Greenpeace para exigir que a França parasse com os testes nucleares em atóis e ilhas do Pacífico. Porque, gente, as bombas atômicas lá jogadas pelos estadunidenses não foram nem a primeira nem a última experiência nuclear de grandes potências em cima de populações civis, tá? Até hoje, pessoas aqui do Pacífico são muito afetadas por isso, tá? Bom, o que aconteceu? Espiões do serviço secreto da França foram até o porto de Tamaki-Makaurau, também conhecida como cidade de Auckland, a maior cidade aqui da Nova Zelândia, e afundaram o navio. Colocaram bombas no navio e afundaram esse navio, matando uma pessoa. Essa história foi
acobertada, abafada. Imagina, a França é uma grande potência mundial, a Nova Zelândia é um tiquinho de país, pequenininho com pouca gente. Alguns desses espiões, bom, primeiro que os pescadores que estavam no porto perceberam que aqueles eram uns gringos meio estranhos e meio que soaram alarme de que aquela galera estava ali fazendo alguma coisa. Então os espiões franceses foram descobertos pela galerinha que estava lá no porto. Os caras foram supostamente presos na França. Existe uma história de que um deles, inclusive, foi passar uma temporada numa prisão em uma das colônias francesas. Enfim, tem toda uma grande confusão. A história é super esquisita. Mas o fato é, a França foi até uma nação estrangeira e promoveu um atentado terrorista. E nunca foi punida por isso. E isso foi porque a França de ambientalista não tem nada, certo? Então, assim, acorda pro mundo, meu povo. Não tem mais tempo da gente ficar romantizando esse pessoal, né? Ainda mais se a gente pensar que quem tá mesmo lutando pra conservar o ambiente sofre ataque atrás de ataque. Por exemplo, mais uma notícia rápida. O ICMBio tem menos de 13 centavos para fiscalizar cada 10 mil metros quadrados de área protegida. 13 centavos. E aí vá lá no nosso episódio 9, onde a gente também discute essa precarização programada dos funcionários da área ambiental no Brasil. E esse Lula, gente, que tá olhando pra cima, Xuxa e os duendes tirando foto com o Macron, que tipo de resposta que ele tá dando pros servidores ambientais? 13 centavos, tá? Vejam os relatos de um acidente que teve com servidores da área ambiental lá no Amapá. Um acidente de barco, um negócio assim, absurdo, certo? E aí, já que eu já desisti mesmo do que eu ia falar nesse episódio, que era a aprovação na Câmara dos Deputados do PL 364 de 2019, que permite simplesmente que se devaste tudo que não for considerado como, entre aspas, floresta no Brasil, aprovado semana passada. Eu quero puxar um tema relacionado a esse meu desabafo, e aí eu prometo pra vocês que é o fim, mas é que eu acho que ajuda a explicar essa minha indignação toda. Quem trabalha, estuda e principalmente quem pisa e vive nos territórios tradicionais sabe bem o que são e o que foram os governos do PT. A gente aqui não fica reclamando do Lula porque a gente é bolsonarista, longe de mim, mas a gente precisa criticar sim. Essas épocas de governo do PT funcionam mais ou menos assim, gente. São épocas de muito diálogo, muita foto, muitos planos. Tipo que a gente tá vendo agora, né? Tem comitê pra tudo. E esses espaços, eles são construídos e servem pra enrolar as populações tradicionais. Porque ao invés de participarem de combates, de partirem pro combate, participarem de manifestações, essas pessoas vão sendo convencidas pouco a pouco a não reclamarem e esperarem o governo cumprir o que prometeu. Então, todo mês eles vão lá para a reunião do Comitê de Agricultura Familiar, do não sei o que, do não sei o que. Chegando lá, todo mês eles dão as mesmas demandas, fazem a mesma reclamação, e nada acontece, porque se fica esperando que o governo federal faça alguma coisa. E aí tem a clássica também, que se você reclamar do governo Lula, cuidado, porque aí lá vem outro cara de direita que você vai estar ajudando a eleger só porque você reclamou de Lula, né, ou do PT. Então, o que Santa Rosa dos Pretos me ensinou, e eu peço licença para compartilhar esse ensinamento com vocês, governos do PT não titulam terra, não demarcam terra. Não batem de frente com a bancada da bala, por exemplo, a bancada do agronegócio, do trabalho escravo, a bancada da morte. Os governos do PT não financiam a agricultura familiar, mas têm bilhões do Plano Safra para os grandes produtores de soja, de milho, e não tem como. Não tem dinheiro e não tem interesse. Então, sim, verdade, tem secretarias de agricultura familiar e homenagens e não sei o quê. Mas não tem recurso, não tem ação, e é então um festival de silenciamento e desmobilização. Porque no final, Lula e o PT, concretamente, não vão e não têm interesse em fazer reforma agrária, não vão apoiar as retomadas, não vão peitar os fazendeiros. Então não adianta estar tirando foto com o Macron, não adianta homenagear Cacique Raoni e usar dessa forma abjeta o Raoni para mais essa farsa política, se você não vai fazer o que é o essencial, que é titular a terra, demarcar a terra, proteger essas pessoas. E a gente precisa entender, gente, que essa luta, a luta por terra, é o centro de tudo o que aconteceu nesse planeta, depois que os brancos entraram naqueles malditos, aqueles barcos. Essa semana eu ouvi com muito espanto os jornalistas da UOL, vários deles, dizendo que mandar matar Marielle Franco por causa de conflito agrário, conflito fundiário, era muito simples. Que tinha que ter algo pesado mais pra trás. Olha, as investigações têm que continuar, porque como assim eles mataram ela? Porque tinha uns terrenos, não sei o quê. Gente,
terra é o que mata nesse continente desde 1492. É por causa da terra que Lula prefere foto com o colonialista do que peitar o Congresso e fazer reforma agrária. Ele prefere viajar ao mundo do que entender que os seus projetos de desenvolvimento, como ele foi lá mostrar para Macron, né, fizeram com que o povo que vive e morre da terra estivesse 100% desenganado. Se a gente quiser fazer qualquer mudança, é por essa terra, por quem cuida dela, que a gente tem que se guiar. E não por quem saiu do seu território para levar várias mazelas o mundo afora. Então, assim, tenho dito, menos Europa, mais Santa Rosa, menos Lula, mais reforma agrária. E aí eu não posso pedir mais Petro e tal, porque, sabe? Porque eu queria mesmo. Sabe o que eu queria mesmo, assim, de verdade, o que a gente precisa para esse país? É de um presidente indígena. É de uma presidenta mulher negra quilombola, porque olha, do jeito que tá, se não é quem vive, quem pisa na terra, quem luta pela terra, não tem condição, cara. Porque a gente se emociona com qualquer gringo de olho azul que aparece. Ai, não aguento, não tenho paciência. Vou logo dizer pra vocês. Acabou, chega. Vai, Lívia, diga aí alguma coisa sobre esse absurdo que eu não consigo mais falar. Vai pra onde? Embora? Tô indo. Beijo. Até o próximo episódio, gente. Tô indignada. Ai, sabe? Menina, um monte de página de sustentabilidade. Ai, meu Deus, Macron. Tem um memezinho que é os dois de mão dadinha, como se fosse um desses filmes de Hollywood. Aí tem outro memezinho que fizeram que é a junção do nome deles. Sabe? Então a gente tá aplaudindo um cara que ainda banca colônias no sul global, que tá de mãos dadas com o outro, que devia ser um líder do sul global e para várias coisas ele age como se fosse. Entendeu? Assim, é um negócio que falta noção, falta juízo para essas pessoas. É uma emoção, cara. Não, vou fazer aqui um comentário. Eu achei muito interessante que você descreveu o ciclo vicioso das lutas políticas no Brasil, né? E você acha, ontem eu estava escrevendo um artigo, e eu estudo, agora nesse momento, eu estudo mudança social, mas eu pego o movimento Zero Waste ou Desperdício Zero, acho que todo mundo que me conhece sabe disso, e entendo como é que esse movimento se provocou, como provocou, quais foram as mudanças que ele pode ter provocado, né? E todo mundo acha que o movimento Zero Waste, várias pessoas no Brasil acham que o movimento Zero Waste começou em 2015. E o movimento começou em 1970, em vários lugares do mundo. E aí eu tava ontem escrevendo a genealogia, assim, do movimento, né? Depois de ler e tal, comecei a compilar. E depois eu cheguei num negócio que era assim, cara, isso aqui é quase um pesadelo que se repete. Porque é um ciclo que não tem fim. Tipo, existe uma organização social, essa organização luta por alguma coisa, aí depois ela perde força, morre. Aí vem a segunda, não muito evolucionista, assim, né? Tô só contando de forma linear pra gente entender o que quero dizer e o que você disse muito bem. Aí acontece uma outra coisa, essa organização, ela se recompõe, tem outras coisas pra acontecer, tal, não sei o quê, daí ela vai, luta, de repente chega em um ponto, ela vai, sufoca, morre. E depois ela, enfim, são vários ciclos de movimentos que a gente vai vivendo e dá tanto trabalho, né? Porque a organização popular das coisas, não que esse movimento seja inteiramente de organização popular, tô falando em relação a qualquer coisa. Ela dá trabalho, ela leva muito tempo até que as pessoas entendam, até que as pessoas se articulem, até que as pessoas entendam quais são esses simbolismos, né? Tipo, Lula posar com Macron, e eles estavam tão sorridentes, né? Eu só vi essa notícia por causa de você, porque eu tava, enfim, nessa vida corrida aqui, sem muito tempo de ver as notícias. Mas para quem não tá muito dentro das questões, olha para isso e acha positivo, né? O marketing Gente, é como... O marketing é forte, cara. A imagem o simbolismo é muito forte, né? E aí eu acho que eu já questionei muitas vezes meu trabalho na internet, porque às vezes eu falo, nossa, eu tô aqui só falando, e eu entendi que você falar e bater na legitimidade do sistema é uma forma de luta muito eficaz também. Porque as pessoas, primeiro, igual eu, nesse momento, não tenho tempo pra ver notícias. Se eu pegar um podcast e ouvir sobre alguma coisa importante, de um ponto de vista, não sei como usar a palavra, acordado, sei lá. Cara, aquilo vai ressoar em mim, sabe? Eu vou falar, puta que pariu. Enquanto que se eu não ouvir o podcast, se eu viver no automático, não só o podcast, tá? Tem várias outras formas, videozinho na internet também e tal. Enfim, pra quebrar um pouco esse ciclo vicioso que é a galera que tem a grana, né? Vamos pensar que a União Europeia, igual a notícia que eu trouxe, que declarou que não tem grana. Isso é um aviso, isso não é uma constatação. Isso é assim, olha, não temos dinheiro pra lidar com merda que vai rolar decorrente desse problema aqui. Mas eles falam de uma forma diplomática, com uma seriedade, com um relatório, onde os especialistas foram chamados, tal. Ótimo, isso é real, isso acontece. Mas no submundo da mensagem, a mensagem é:
não temos dinheiro para lidar com isso. Então você vai morrer pelas ondas de calor mesmo, que vão acontecer. Uhum. Nananã. A gente precisa de ações agora, mas o governo, né, do bloco não vai tomar as atitudes necessárias e a gente vê que não tá tomando. Aí isso bate um desespero? Bate um desespero, óbvio, né? Quem tá com nossa Uhum. grana, que foi arrecadada não só a União Europeia, mas o governo brasileiro, que arrecada impostos todos os anos, coloca esse dinheiro aonde? Em adaptação de aquecimento global e para as mudanças climáticas? Não, em acordos comerciais com Macron, né? E eu acho que é muito a coisa das pessoas continuarem com esse é um fetiche mesmo de que o branco europeu, ele sabe mais, ele vai resolver ta gente, a Europa não vai resolver nada. Não tem como quem cria o problema resolver o problema. A Europa não tinha prometido milhões lá para todos os comitês da ONU e afins, né, a gente falou de perdas e danos e tal. Cadê? Tá aí esse relatório agora dizendo que não tem nem pra ela. Então, assim, é tudo muito. E a gente continua. Gente, a gente não precisa sair do território brasileiro pra achar a solução. A Uhum. gente tem centenas de povos que estão há milhares de anos vivendo de um jeito que não destruiu o planeta. Assim, qual é a dificuldade da gente aprender com essas pessoas? É isso que me deixa, assim, revoltada. Por que que a gente vai cruzar o Atlântico de novo? Pra desenterrar um continente que é sórdido, que é, sabe, que só destruiu tudo. Que diabo que a gente ainda quer com esse povo, gente? Entendeu? Aí se dá mais legitimidade. Lula recebe Macron de um jeito que não recebe Raoni. Vocês já pararam pra pensar como isso é doído? Que ele Não, usou não Raoni só pra não subir a recebe rampa. Raoni, não só não recebe Raoni, como dá uma volta nele, né? Porque ele queria É, ser ouvido lá na cúpula da Amazônia e o Lula deu um chapelão nele, né? é, Não é. recebeu, não conversou. Entendeu? Aí agora vai lá levar o gringo pra Raoni receber uma homenagem de não sei o que da França. De novo, populações indígenas sabem o que fazem com as suas estratégias como genocidas e colonialistas. E elas têm uma paciência que, olha, te contar. O Lula não tem vergonha de colocar uma liderança como Raoni e várias outras lideranças indígenas nessa posição de estar recebendo uma medalha, uma homenagem que já foi recebida antes sabe, de um governo que fez o que fez, de um país que fez o que fez, uma nação que destruiu meio mundo. Assim, gente, as pessoas não, sabe, não pensam que isso é bizarro, que isso não tá certo, que isso é mais uma ferida que vai se cavando, né? É muito triste. E quando você tá falando pessoas, são essas páginas, essas influencers que estão falando Menina! sobre isso, né? Porque, não, só para deixar claro que quando a gente tá falando das É. pessoas, não são qualquer pessoa, são essas pessoas que declaram um apoio praticamente cego, mas que deveriam estar pensando criticamente esses fatos e esses momentos, né? É. Não, e assim, a página, há 3 meses atrás, a página tava assim: "Não pode ter exploração de petróleo na foz do Amazonas". Beleza, concordo, massa. Aí hoje a pessoa tá postando foto de Macron e um suposto dinheiro que Macron vai dar pra região amazônica, que ele é o colonialista de uma colônia na região, entendeu? A pessoa tá postando isso sem fazer a conexão das 2 coisas. E aí a terceira pessoa que se importa com sustentabilidade, que não teve essa formação, que não teve esse acesso, que não tem como ver muita notícia e tal, que tá se informando por aquela página, o que que a pessoa vai conectar? Que aquilo ali, que esse acordo com a França, que olha, os europeus vão salvar a gente, os europeus vão dar dinheiro, que a França vai fazer porque eles sabem melhor, porque, entendeu? As pessoas vão fazer essa conexão, porque elas também se importam com sustentabilidade. Pra mim é isso que é doído, é você vender uma ideia que tá assim, gente, há literalmente centenas de anos dando errado, sabe? Se confiando numa galera que, entendeu? Vai te apunhalar pelas costas com todo prazer, não tem nem, não há dúvidas, né? Ainda vai dizer que é com a pessoa, porque eles são desses. Mas enfim, algo mais, Liv Mari? Não, tô bem, tá Tá. legal. Então, aí eu gravo esse podcast 10h30 da noite aqui, com raiva até o pescoço. E eu tenho que desligar e dormir, entendeu? Eu vou dormir, vou tentar ficar quieta. Aí dá 1h30 Uhum. da manhã, eu tô mandando mensagem pra Liv Mari dizendo, eu vou ter que tomar remédio pra dormir. Enfim. Vamos pras nossas indicações. Vamos. Pois bem, Liv Mari, qual é essa indicação de hoje, por favor? Gente, vou falar de um movimento que ele pode ser entendido como um movimento. Gente, meu marido usou uma palavra aqui outro dia que eu vou ter que falar, Buda Lelê. A gente fala, eu tenho. a gente- E, enfim, esse movimento é Buda de Buda mesmo. Porque geralmente é bunda lelê, né?
mas Uhum. no caso é Buda Lelê. Que esse movimento pode ser entendido dessa maneira e todos os movimentos, esses maioria, né, que trabalham lá no nível macro, geralmente tem essas duas facetas, até mais. No Brasil, tem acontecido uma coisa interessante. Bom, qual que é esse movimento? O movimento chama acionistas críticos. É uma galera, não sei se você já ouviu falar, que compra Adoro. que compram umas ações de grandes empresas. Às vezes são grupos de pessoas que compram essas ações para influenciar lá no conselho e nas decisões que essas empresas vão tomar. Não é um movimento novo também, começou lá na década de 70. Não é novo, não. E no Brasil tem esse movimento de acionistas críticos. Tem uma galera específica que trabalha com os atingidos por barragem, né? Os atingidos pelos crimes que a Vale cometeu, os atingidos por outros tipos de acidentes, posso falar acidentes? Crimes, né? Com barragem. E essa galera, então, chega ali, compra as ações dessa empresa a fim de influenciar decisões. Então, pesquisem um pouquinho, vou deixar aqui alguns links, tem várias organizações nacionais e internacionais que fazem isso, e é um movimento que ninguém fala muito, né? Enfim, até difícil de. Eu precisaria estar pesquisando isso, gente. Não tenho tempo para entrar a fundo assim, mas eu tenho conhecimento disso há um tempinho atrás, quando uma amiga minha me falou sobre isso. É uma pessoa bem influente, assim, dentro do campo da ciência, a Larissa Bombardi, sabe? Uhum. Peraí, tu és amiga de Larissa Bombardi? Eu sou. Quê? Foi quando eu fui na casa dela agora. Você Tu sabe foi que na ela casa tá dela? amiga. Porque assim, a história é que nossos filhos estudaram junto, ela é geógrafa, ela era professora na USP, você sabe, né, dessa história Uhum. dela. E aí ela estuda os Sim, agrotóxicos, foi ameaçada, ela tá sim, exilada do Brasil, ela é uma exilada política. Hoje sim. mora em Bruxelas. Sim, eu fui, fiquei na casa dela, a gente conversou, Tu mas tomou pessoalmente a cafezinho gente com já era Larissa Bombardi? Eu não acredito que cafezinho eu sou não, a... dormi na casa dela uma semana, tomara que ela ouça esse episódio pra ela dar risada. Eu Ai, derrubei a gente. geladeira da casa dela, foi terrível. Tu fizeste bagunça. Tu foste a hóspede do barulho na casa de Larissa. Meu Deus, Fui. gente. Se eu sofri um dia, não sei, não lembro. Porque eu simplesmente sou amiga de uma amiga de Larissa Bombardi, que é uma É, das pesquisadoras mais incríveis do Brasil, mais foda, uma mulher assim. Nossa. E aí, Lívia Mary me conhece há anos e só hoje que ela solta esse pedaço de informação. sim, Que foi ela que me chique. contou sobre esse movimento, eu achei muito incrível e falei: "Nossa, quero saber sobre isso". E aí Eles foi que eu são. pesquisei, assim, momentos específicos da minha vida sobre isso. E aí pensando um pouco no que eu trouxe de notícias aqui sobre Shell, etcétera, falei: "Bom, tá aí um bom momento para falar sobre isso". Então, existem movimentos de lutas em vários níveis, né, a Com gente precisa certeza. muito entender e se ligar no que estão acontecendo. Sim. E Inclusive tem eles têm fala. uns acionistas críticos da Vale, que tem uns Uhum, relatórios muito bons. muito bom, Eu eu usei deixei vários para o doutorado você e usou? usei Ai, que vários para o massa. doutorado Então conte e, mais sobre, vai, você cara, sabe. trabalho incrível, trabalho incrível. Os relatórios são muito bons. Você lê os discursos deles nas reuniões de acionistas, assim, é um pessoal que é uma coragem, sabe, uma força de estar lá no meio de tanta gente ruim, de tanta gente que não tá nem aí pro planeta, não tá nem aí pra ninguém. Então, assim, muito bom, acompanho o trabalho deles. É uma estratégia de resistência também muito, muito interessante. E tu, Leila, o que que você trouxe pra gente de indicação pra esse episódio? Gente, então, essa minha indicação de hoje vai ter um caráter super pessoal. Como alguns de vocês sabem, o meu doutorado foi sobre as relações entre o Estado brasileiro, a Vale e uma comunidade quilombola no Corredor Carajás, lá no Maranhão, né? E aí eu tive a honra de aprender com essa comunidade Santa Rosa dos Pretos, e em particular a Anacleta Pires, que é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci, assim, sem sombra de dúvida. E infelizmente a Anacleta tá com câncer de mama, fazendo quimioterapia. Eu tive a minha mãe e a minha avó com o mesmo tipo de câncer, também fazendo esse mesmo tipo de tratamento em 2015, 2016. Então eu sei que é uma doença extremamente complicada, não só pra pessoa, mas pra família também. E a situação de Anacleta tem mais um agravante, que é o fato de que ela não mora em São Luís, ela mora em Santa Rosa, que fica 2 horas de São Luís, né, que é onde o tratamento é feito. Então tem toda uma questão de custo, deslocamento, alimentação, suporte, hospedagem. Gente, é muito custoso. Então a minha indicação hoje é que a gente faça por Anacleta uma fração do que ela faz há décadas pelo meio ambiente, pela política, pela sustentabilidade, pelo território. A gente vai deixar no descritivo aqui do episódio as opções de doação para auxiliar a Anacleta e a família dela durante o tratamento. E também vamos deixar as páginas no Instagram e relatórios, artigos, enfim, onde você pode aprender sobre a Anacleta e acompanhar a luta de Santa Rosa dos Pretos pelo seu território, que, aliás, nunca foi titulado, apesar
de ter tido todo o seu trâmite pronto no governo Dilma. É isso, minha gente. Simbora. Simbora, então. Vejo vocês no próximo episódio. Beijos. Até o próximo.